Olá, famílias criativas! Eu sou Carol Manheso e esse é o podcast Ponto de Encontro. Hoje nós estamos aqui com uma dupla de peso para falar um pouquinho sobre avaliações, avaliar. E aí eu gostaria, para a gente começar, dar as boas-vindas. A nossa primeira convidada é a Ana Lídia. Ela é coordenadora na nossa escola dos anos iniciais e eu vou pedir que ela se apresente. Bem-vinda, Ana. Com alegria, né, que participo aqui do podcast Ponto de Encontro. Para nós, esse ponto de encontro tem longa história e falar de um assunto tão importante, né, no nosso dia a dia, que é o avaliar. E essa é uma prática que eu posso dizer com segurança que é diária na vida de um professor. E nossa segunda convidada é a Sirlene. Ela hoje é professora da nossa escola, mas foi por muitos anos coordenadora dos anos finais. E foi minha professora, depois minha coordenadora. E hoje, né, eu tive a honra de substituí-la. Cici, bom, para mim é Cici, né? Então, sempre que eu referi a Cici, gente, eu estou falando da Sirlene, é o hábito, não consigo. Se apresente, por favor, e seja bem-vinda. Boa noite, bom dia, boa tarde, queridas famílias. É muita honra que eu estou aqui para falar de algo que mexe com todo mundo, né? Que é a avaliação. Feliz de estar aqui com a Ana Lídia, minha companheira de viagem, minha querida aluna, né? Carol. E eu falo que nós somos avaliados desde antes de nascer, né, gente? Quando a mãe está grávida, a pessoa já começa. Quando é que você vai ganhar neném? Mas você tá com a barriga muito grande, mas você está muito pesada, mas a sua barriga não cresceu. E a criança nasce e começa. Você é muito pequena, essa criança é muito gorda. E assim vai, gente. A avaliação, ela existe desde antes de nascermos, não é verdade? Com certeza. E é um tema que mexe com todo mundo. E a gente está aqui para falar disso. Então, vamos começar com a pergunta-chave que as duas já começaram a falar. O que é avaliar? O que é uma avaliação? Olha, é uma ação, né, que eu acho que com o passar do tempo, o professor já fica com aquele feeling, né? Ela bate o olho na criança, ela começa a identificar a forma, como é a melhor forma dele aprender, né? A professora sabe para quem ela deve perguntar. Aquele olharzinho também, aquele que está muito distraído, às vezes a forma de trazê-lo, né, é perguntando alguma coisa sobre o assunto que você está ali trabalhando. Mas é o avaliar realmente se está construindo algum conhecimento, né? Porque a escola é esse ambiente o tempo todo. Então, é no dia a dia, com perguntas diárias, com atividades escritas, num bate-papo com a criança. Vou falar mais criança porque é com quem eu mais lido, né? E você vai fazendo essa leitura. E o professor ele vai realmente desenvolvendo esse feeling, né? Onde ele precisa retomar, se é com a turma toda, ou se é convidando essa criança para o apoio pedagógico, né? Que a gente oferece no Fundamental Anos Iniciais, para que a gente possa dar um suporte mais próximo, né, a essas necessidades que o professor é que vai percebendo. Bom, a avaliação institucional, a avaliação na escola, ela percorreu vários caminhos, né? A gente pode falar da LDB 9394/96, que veio com uma ideia, né, de uma avaliação mais integral, mais ampla, mudando aquela avaliação tradicional que eu tive, né? Acredito que a Ana Lídia também tenha tido, Sim. né? Ela vem trazendo uma proposta de uma avaliação contínua, de uma avaliação cumulativa, considerando os aspectos cognitivos, afetivos, os relacionais. Né? Entretanto, vários pesquisadores e vários estudiosos da educação que a gente sabe, entre ele o Lucchesi, a Hoffmann, falam que, embora nós tenhamos essa nova proposta, né, com a LDB, desde 1996, muitas escolas ainda praticam avaliação tradicional.
Somente, né, tradicional. Mais recentemente, a BNCC, né? Mais inovação, propondo uma formação, uma avaliação formativa do aluno. Uma avaliação que leve realmente uma autoavaliação, né? Uma Exatamente. formação. Né? A LDB já propunha sobrepor a qualidade sobre a quantidade. Isso não ocorre, que a gente sabe, né? A LDB vem propondo avaliar de uma forma mais ampla ainda, né? Não deixando apenas para as avaliações finais, com as avaliações escritas, e utilizando os recursos que nós temos hoje, inclusive a tecnologia, né? Nós estamos com a geração aí Z, né? Que está mais que acostumada a lidar com as tecnologias. Então, a tecnologia também hoje está na avaliação e embasada na BNCC. Né? Então, a BNCC sugere também que incluamos nas escolas que haja o uma uso da abertura, tecnologia, né? exatamente. No formato dessas avaliações. E pegando um gancho, Cici, no que você está colocando agora, e aí já fazendo uma outra provocação para vocês, em muitos momentos, né, há uma confusão como se fosse sinônimo, avaliação de prova. Avaliação não é sinônimo de prova, certo? Então, assim, o que é e quais são as diferenças? Por que a gente não pode tratar elas como sinônimos? Então, a prova é um termo utilizado na avaliação tradicional. Né? Então, o aluno tinha que provar que sabia. E ele era cobrado no fim de um processo, de um período. Né? E se ele não correspondesse, ficava por isso mesmo. Exatamente. Né? Então, se você tivesse alcançado a média bem, se não, amém. E na visão de avaliação formativa, a gente já viu um pouco diferente. A gente quer que realmente o sujeito aprenda. Então, vamos supor, metade da turma saiu mal. Epa, peraí, o que está acontecendo? Onde foi que eu falhei? O que eu poderia ter feito de forma diferente? Então, o professor faz uma leitura do resultado do aluno de uma forma diferente do que era no nosso tempo, né, Sirlene? Inclusive, a gente faz avaliação diagnóstica quando o aluno chega para saber o que ele já aprendeu, né? Para continuarmos trabalhando com ele e preparamos avaliações diferentes, né? Se não aprendeu, retomamos. Se o aluno faz uma avaliação escrita, que seja, não atingiu pelo menos a média que a gente acredita que deveria ter, né, atingir. O professor retoma o conteúdo com esses alunos. Existem os apoios pedagógicos para trabalhar com esses alunos que apresentaram dificuldade em determinados conteúdos, para ver se eles conseguem atingir o objetivo, né, que é proposto naquela idade, naquela turma, naquele conteúdo. O aluno é avaliado nas suas habilidades e competências o tempo todo. O professor observa o aluno. Sim. E, a partir da observação e da resposta que o aluno dá àquilo que foi trabalhado, ele faz um replanejamento o tempo todo. Eu gostei muito dessa resposta de vocês, porque me trouxe a ideia de que a diferença, né, e quando a gente compreende que prova não é sinônimo de avaliação, é a diferença do nosso olhar para a avaliação. Porque uma avaliação, ela pode ser uma avaliação escrita, ela pode ser com questões fechadas, no formato de simulado. Mas por que a gente trata ela como uma avaliação escrita, uma avaliação de questões fechadas? Porque o nosso olhar para esse processo, ele não é um ponto final. Você falou uma palavra-chave, Carol, que é o processo. A gente precisa considerar esse processo, né? E não somente o resultado ali final. Exatamente. E aí, pensando nessa ideia de processo, né, vem essa ideia que vocês estão trazendo, as duas já pontuaram, sobre como é algo cotidiano, né? Faz parte, né, esse olhar. Quando eu te perguntei, né, Ana, o que é avaliar, você falou do feeling da professora, é justamente por isso, né?
E se a gente levar para nossa vida, nós estamos o tempo todo avaliando. Então, eu vou fazer uma viagem, eu avalio, né? Eu tenho condição financeira, eu tenho aquela data, quais são os prós, quais são os contras, né? E no meu trabalho, nós estamos constantemente em avaliação, né? A Sirlene trouxe o exemplo de antes de nascermos, também a sociedade já está nos avaliando. A avaliação faz parte do nosso dia a dia, mas a gente tem que entender a avaliação não como a chegada, né? O fim, mas nesse caminho. E aí também essa questão do pontapé inicial, né? Aí estou aqui recordando no nosso material da Geek, né? Que nós adotamos aqui de 4º ao 9º ano. É bem interessante que na entrada no início dos capítulos, eles põem lá um joguinho que chama Kahoot, né? Quando você fala da tecnologia fazendo parte. É bem isso, para ver quais são os conhecimentos prévios que a criança tem ou que ela está relembrando de alguma coisa que viu no ano anterior, para introduzir um assunto novo, né? Então, assim, até o formato mesmo de se apresentar o material já tem esse olhar, né? Avaliativo. E uma questão muito importante que a BNCC traz, que é o aluno como protagonista da construção do seu conhecimento, né? Então, assim, relembrando algumas formas de avaliação que a gente faz na escola que os meninos adoram e que aprende. Por quê? Porque depois de 15 anos eu recebo uma mensagem de uma aluna numa rede social falando: professora, eu espero que você leia isso. Eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro daquela atividade, eu lembro da caça ao tesouro. Então, assim, são atividades lúdicas, plásticas, que faz com que o aluno nunca mais esqueça. Até porque, né, existem aí as várias inteligências, né? E a gente não sabe qual que é daquele aluno. E o aluno, né? como protagonista, né, nessa situação, é ele que vai mostrar para o seu professor o caminho. Um é melhor em língua portuguesa, outro é melhor na oralidade. Então, vamos fazer avaliações e avaliações. Sim, vocês tocaram num ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, que é as múltiplas inteligências, né? E como nós temos diferentes habilidades, diferentes formas de conseguir nos expressar, de conseguir apresentar aquilo que nós sabemos, aprendemos, conhecemos. E na escola nós temos, né, diferentes formatos de avaliação. Então, para aqueles que não nos conhecem, não conhecem a nossa realidade, necessariamente na escola criativa nós vamos ter pelo menos uma avaliação oral e o professor ele pode, né, decidir como será essa avaliação, seja por meio da apresentação de um seminário, de um trabalho, ou às vezes pergunta e resposta também, né? Às vezes os próprios alunos criando perguntas para que se leve no outro dia. Isso. E a partir das perguntas, né, eles conversam entre si. Já é uma forma de avaliar. Tem uma avaliação oral que lá no Fundamental, anos finais, faz muito sucesso, que é a queimada, né? A queimada oral. Que eles vão jogar queimada, literalmente uma queimada, e quem for queimado precisa responder a pergunta que a professora fez sobre o conteúdo. E aí a pergunta, né, ela é avaliada e aí é pontuada de acordo com a resposta que dê. Além da avaliação oral, nós necessariamente precisamos ter pelo menos uma avaliação escrita. No trimestre, né? No trimestre, bom lembrar, né? Em cada trimestre, isso. Na verdade, acontecem mais, né? Isso. Mais avaliações. No mínimo, né? No mínimo uma, né? Mas a gente sabe que acaba tendo mais. Então, é ali no papel em que o aluno vai colocar em forma de texto, mas também com questões fechadas. Nos anos finais, a gente já entra, né, com alguns simulados, intensificando de acordo com o passar dos anos, porque a gente sabe que é uma realidade que a gente precisa preparar o nosso aluno para os processos seletivos que ele vai enfrentar na sua, no ensino médio, no ensino né? médio e posteriormente para ingressar no vestibular, mas também, obrigatoriamente, o aluno precisa vai ser avaliado por uma avaliação lúdica, né, ou plástica, algo que seja de vivência. E aí a gente tem uma variedade, né? Vai da criatividade do professor, às vezes da própria turma, e dando a oportunidade dele mostrar justamente essas múltiplas inteligências. Porque às vezes ele é muito tímido para se expressar oralmente, ali
Na hora da escrita ele ficou um pouco nervoso, mas é um ator nato, é um músico e... Eu tenho um exemplo aí, Carol. Há poucos... Tem o quê? Uns 15 dias, eu estava substituindo uma professora e um dos conteúdos era o vlog, né? Porque agora são os atuais blogs antigos, se chama vlogs, que são com os vídeos. E um aluno extremamente inteligente, participativo, mas é muito mais na dele, né? Mais quietinho. E eu passei uma tarefa que era que eles fizessem um vlog de um assunto pessoal. E aí dividimos em grupos e ele não, eu posso fazer sozinho? Eu pensei, né? Pode, mas assim, na hora do vídeo, passado uns dias, ele falou assim, Ana Lídia, eu queria saber se eu posso fazer uma animação, porque eu tenho muita vergonha. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu nunca faria animação porque eu não sei fazer. Logo eu ia encarar o vídeo, né? E ele não, animação. Eu falei, então vai ficar uma tarefa para você, que você apareça no início desse vlog falando da sua opção, que você é mais tímido que gostaria. Tá. No fim, ele não fez a participação dele no vídeo. E eu tive a oportunidade deles fazerem um novo vlog. E nesse primeiro, então, eu passei os critérios que eles deveriam utilizar para avaliar os vlogs dos colegas. E foi um espetáculo, porque no segundo vlog, eu não tinha como escolher o melhor. Todos estavam excelentes. Então, assim, quando a Sirlene fala, né, do protagonismo, o aluno também ser um avaliador do trabalho do outro, né? Então, para mim, isso foi assim um espetáculo. E aí, no segundo, esse garoto quis novamente fazer sozinho e ele conseguiu filmar ele. Então, para mim, assim, foi um presente, né? Foi um avanço, uma vitória. Sim, né? E que é muito mais significativo do que a nota que ele tirou nessa avaliação. Exato. Porque foi uma avaliação pontuada, né? Mas o enriquecimento, né, a contribuição e o sentido que aquilo vai ter para a vida daquele aluno é muito mais importante do que a nota que ele tirou. E pensando nisso que você falou, Ana, pensando na ideia da nota, né, me traz muito a ideia de como nós hoje trocamos as avaliações por números, né? A Sirlene, ela comentou com a gente da mudança, né, que a LDB propõe de que a gente evidencie a qualidade e não a quantidade, mas como nós temos a dificuldade de fazer esse processo, né? Como muitas vezes nós pensamos no número que aquilo representa e não, como você disse, do processo em que chegamos ali. Né? E, assim, e chegar nesse valor, né, para esse trabalho, porque assim, a gente avalia trabalhos em grupos, né, atividades individuais, uma avaliação oral, né? E às vezes a gente vê que aquele foi um processo tão rico e você determinar lá 3 pontos, você fala assim, será só 3 pontos? Então, para a gente ver que essa pontuação, na verdade, não diz toda a extensão desse processo, né, de construção de conhecimento e o momento dessa avaliação, né? Então, é um pouco para cumprir um pouco essa tabela, né? Para criar um parâmetro de igualdade para todos, né? Então, assim, tem um critério. Então, vai chegar de uma escola para outra, todo mundo tem nota. Sim. Né? E tocando já em um outro assunto, e que eu lembro muito de uma fala de uma aluna, hoje ela está no 9º ano, e ela fica bem nervosa com as avaliações, né? Principalmente quando são avaliações escritas, justamente pelo processo ela fala de tensão em saber que aquele momento vai gerar uma nota. E a gente tem conversado muito, né? A gente tem tentado desconstruir essa ideia com ela, né? Para que as avaliações sejam mais confortáveis para ela e não esse momento de sofrimento. E ela traz muito essa questão, mas é uma nota, no fim sempre vai ser uma nota. E aí, algo que eu vejo que não é só com essa aluna, mas a realidade de muitos estudantes, a ansiedade, o medo, o nervosismo que os alunos muitas vezes têm de avaliações. Uma coisa que a gente faz assim para amenizar, pelo menos assim, a gente acredita que isso contribua, por exemplo, no primeiro ano, né? Que é o momento de entrada no ensino fundamental,
Como a gente disse, né, as avaliações acontecem sempre, desde a educação infantil, desde a turminha de 1 ano e 3 meses, o professor está avaliando, né? Mas essa avaliação formal, com registro escrito, transformando em nota, né? Ela vai acontecer no fundamental. E, então, no nosso primeiro ano, a gente ainda não quantifica. Essas avaliações vão acontecendo, os meninos têm atividades individuais, né? Aquela coisa que, uma hora que as mesinhas estão mais separadas, para que o professor realmente conheça o que aquele aluno está produzindo, né? Então, é uma forma de ir amenizando. Outra é quando, né, a gente não avisa. É uma atividade. Hoje a gente vai fazer uma atividade, né? E é uma hora que a gente quer mais silêncio, cada um pensando, para que o professor veja como é que vocês estão, né? Então, eles vão sabendo que aquilo está sendo um momento avaliativo, mas é uma coisa que vai ficando mais natural, né? Não aquele, criando um terror, né? De uma semana totalmente só de avaliação, né? O professor criando um terror, né? Sim, e é importante, né? Nós somos uma escola que vai até o 9º ano, então a gente lembrar que nós estamos falando de crianças e adolescentes. Sim. Eu sinto muita falta, né, de trazer esse olhar para, em algumas discussões, de pensar que um aluno, né, um estudante do 6º ano que está fazendo uma avaliação, ele não é um adulto, né? Ele é um pré-adolescente. Então, a gente precisa contribuir para essa formação emocional dele, né? Dessa capacidade dele lidar com essa avaliação, com esse processo. E, é claro, né, a gente também conseguir ir amadurecendo esse processo. Porque a avaliação no 9º ano não pode ser tratada da mesma forma que ela é no 2º ano, e depois no 6º ano, e depois no 7º. A gente precisa caminhar esse amadurecimento justamente para eles terem esse olhar, né? E porque a gente sabe que a vida, né, no ensino médio, posteriormente, né, na faculdade, e como a gente está falando o tempo processos seletivos, né, de entrar, vão cobrar esse processo. Mas a diferença está justamente da gente conseguir esse amadurecimento e essa compreensão de que a avaliação, nós o tempo todo estamos avaliando, a avaliação é muito maior do que uma única prova, né? E ir caminhando. E vejo também a importância de o aluno adquirir a confiança, né? Essa confiança no seu professor, na sua professora, e saber que, se ele não conseguir, o professor vai retomar com ele. Porque é isso que a escola faz, né? Aquela avaliação é para saber o que ele precisa aprender, o que ele ainda não atingiu que estava previsto, né? Ele ter, né, essa segurança de que isso vai acontecer. Então, esse processo assim, em que o aluno vai vendo que é assim mesmo que acontece, né? Eu tirei uma nota que não foi muito boa, mas eu posso recuperar porque eu ainda não aprendi o que eu precisava e o professor vai retomar esse conteúdo comigo. Essa relação de confiança é muito importante. Sim. Bom, e caminhando, né, para encerrar o nosso podcast, esse nosso encontro de hoje, pensando nisso, qual fala, principalmente nessa questão, né, do peso, né, que muitas vezes nós colocamos, que as nossas crianças, nossos adolescentes colocam, mas em alguns momentos as famílias colocam, né? Qual fala vocês diriam para os pais sobre avaliação? Inicialmente, que ela realmente seja uma coisa com leveza, com naturalidade, né? Igual os pais avaliam, né? O comportamento do filho, né? Como é que ele se portou na festa tal. Então, assim, essa forma de avaliar também, né, no meio acadêmico. Eu diria que seria muito bom, né, para o aluno, pensando enquanto aluno agora, que os pais conversassem sobre avaliação, orientassem os filhos, que os filhos tivessem um horário de estudo em casa, uma agenda de estudo, para eles criarem esse hábito que é importante. E que, se depois o resultado não foi o melhor, que não punam, que não castiguem. Investiguem o motivo. Conversem com seu filho. Busque a escola, né? A escola é uma via de mão dupla, é parceira, né? Porque o seu filho que está lá e nós é que estamos naquele momento,
oferecendo, né, de certa forma, a educação para eles de forma integral, não só com relação aos conteúdos. Ai, perfeito. Adorei. Quero encerrar com essa frase, né? Que não punam, investiguem, né? Para que as avaliações não sejam punitivas, não sejam um castigo, não seja para causar todos esses temores nos estudantes. Às vezes a criança não está bem, o filho não está bem emocionalmente, né? Precisa saber o que está acontecendo. E podem ser tantos cenários, né? E às vezes não foi bem naquela avaliação, vamos investigar, fazer uma outra avaliação, às vezes ter que, né, rever aquele conteúdo. Sim. E a avaliação tem esse cunho, caráter, né, formativo, né? Exatamente. Né? Então, realmente, é uma coisa que vai sendo construída ao longo dessa vida estudantil. Sim, né? E que nossas avaliações somativas, que é esse que a gente mais está acostumado, né? Caráter de prova, sejam formativas. Exatamente. Né? Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu estou falando aqui com 2 professoras que me avaliaram a vida toda. É verdade. E continuam me avaliando. A Ana já esteve em um podcast com a gente. Eu não lembro se eu contei isso no podcast, mas a Ana até hoje, gente, se eu entrego um textinho pra ela, ela vai pingando nos is. Eu sinto assim, ela vai corrigindo o meu texto. A Ana quem me alfabetizou. E a Sirlene foi minha professora de filosofia e eu decidi ser professora de filosofia, né? Então foi a minha grande professora e inspiração. Eu fico muito, muito feliz de dividir essa mesa com vocês, agradeço. E é tão gostoso ouvir vocês falando, porque quando a Ana fala, né? E, por exemplo, quando ela traz a leveza, eu vejo as crianças. E aí quando a Sirlene fala, eu vejo os adolescentes. E isso que torna a escola tão especial, essa soma, né? Essa diversidade de olhares, essa pluralidade. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço, né, a oportunidade e poder ser colega dessa garota, né? Porque para mim é a garota, foi minha aluna, continua garota e assim que tanto orgulho nos traz. Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com você, Carol, com a Ana, né? Lembrando você aos 9 anos, né? Eu falando para você, vai estudar e vem para você ficar no meu lugar. Volta para cá. Né? E aí você está, né? Apaixonada pela filosofia, também, que me encantou. Foi fisgada. Né? E coordenando os adolescentes, que eu tanto amo também. Né? Então, gostamos de coisas afins. Conseguiu desenvolver 2 paixões. Né? Fico muito feliz e muito orgulhosa no sentido positivo de te ver aqui, né, ocupando esse lugar hoje. Obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço, gente, de verdade. Bom, e para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, fica o nosso convite para vocês conhecerem a nossa escola, as nossas formas de avaliação, né? Nós compartilhamos várias delas nas nossas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso canal aqui no YouTube também. E caso você queira, ainda não conheça, faça uma visita, nós estamos lá, prontos para recebê-los. Esse foi mais um podcast Ponto de Encontro.